Mano, beleza? Vamos lá então, pessoal, reta final, tá? E rumo ao simulado, beleza? Estamos no item 5, no capítulo 5, que vai tratar agora das classes sociais durante a Europa medieval, tá? Então, notem na figura que abre o seu capítulo, você tem aí 3 imagens que mostram as classes sociais que existiam durante a Idade Média. Percebam aqui, ó, na imagem do alto, da sua esquerda, temos a classe do clero, das pessoas ligadas à igreja. À direita, a classe dos cavaleiros, que eram os nobres, tá? E embaixo, a classe social mais pobre, a base da sociedade feudal, que eram os servos, ok? Então vejam só. Alguns oram, outros combatem e outros trabalham. Guardem isso, ok? Muito bem. Vejam só. A própria igreja da época meio que defendia essa ideia de divisão social. Lá no ano de 1030, o bispo francês Aldebert de Laon falava o seguinte, ó, notem o texto, né, de autoria do próprio bispo da igreja medieval. Ele fala que a casa de Deus, que é o mundo, está, pois, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Então vejam que, para muitos religiosos da época, tal divisão social era algo justo, era algo que você podia justificar, inclusive, com palavras, não é, vindas de líderes religiosos. Ok? Vejam só. Vamos tratar primeiro, então, da classe social ligada à igreja, o clero. Lembrando que a igreja era o órgão mais importante da Europa medieval, tá? Ela comandava os mosteiros, comandava muitos feudos, era a grande senhora feudal da Europa, como eu já falei em outra aula. Vejam que os membros do clero eram vistos como intermediários entre Deus e os homens. Ou seja, o poder atribuído ao clero era basicamente um poder divino. E aí claro que ninguém ia questionar o poder dos religiosos medievais. Ok? Muito bem. Agora, entendam que mesmo dentro do clero, havia uma certa divisão também entre os membros do alto clero, que vinham da nobreza. Era muito comum que um senhor feudal comprasse um cargo religioso para o seu filho. Muitos papas da época vinham da alta nobreza europeia, tá? Mas também havia o baixo clero, aquele padre de vila, isolado, mais pobre. E aí era possível que um camponês ascendesse a um cargo dentro do baixo clero. Então não confundam o alto clero, o papa, os bispos, as pessoas ligadas a essa elite do clero medieval, tá? Não confundam com o baixo clero formado por padres de paróquias isoladas, de vilas, enfim, tudo bem? Mas, de toda forma, entendam que a igreja medieval, a igreja católica medieval, era o órgão social mais importante da Europa, ok? Já a nobreza tinha um papel fundamental na Europa medieval, porque era a nobreza que ia combater no caso de uma guerra entre feudos ou entre reinados, enfim, tá? E é importante que você entenda o conceito de suzerania e vassalagem. Entendam o seguinte, ó. Era muito comum que um senhor feudal muito rico e que tivesse uma grande extensão de terra, um feudo muito grande, ele podia pegar o seu feudo, dividir em pedaços menores e doar esses pedaços a outros senhores feudais. Então, quando um senhor feudal muito rico, muito forte, dividia o seu feudo, tá, para outros senhores feudais, esse é um suzerano. O senhor feudal que recebe um feudo se transforma num vassalo. Ele vai prestar um juramento de fidelidade ao senhor feudal mais rico. Ou seja, um senhor feudal se tornava vassalo ou dependente de um outro senhor feudal. E é legal você notar que quando alguém virava vassalo, ele podia também redividir as terras e ser suzerano de um outro senhor feudal.
numa cadeia basicamente infinita, tá? Então entendam o seguinte, ó, isso é importante para o seu simulado. O suzerano doa partes do feudo para um vassalo. O vassalo recebe. O suzerano é o mais importante, o vassalo é o menos importante, ok? Vejam só, temos aqui, ó, nessa imagem, um ritual de investidura, na qual um vassalo presta juramento a um senhor feudal mais importante. No caso de uma guerra, o vassalo vai socorrer o seu suzerano, ok? Tudo bem, pessoas? Olha só. E vamos retomar um conceito importante também, que era para os senhores feudais que os servos pagavam os impostos. Era muito comum que o nobre pagasse impostos para a igreja também, tá? Mas na verdade o nobre só ia repassar um imposto que já havia sido concedido a ele por um servo medieval. Ok, pessoas? Muito bem. Um ponto importante também diz respeito à herança de um feudo. Quando o senhor feudal morresse, era o seu filho, homem mais velho, quem receberia esse feudo. Tudo bem? No caso de uma filha herdeira, quando ela se casasse com outro senhor feudal, ela ia morar num outro feudo. Então entendam que a herança era somente dada ao filho homem primogênito, ou seja, o mais velho, ok? O irmão mais novo não teria controle sobre o feudo enquanto o irmão mais velho vivesse. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então tem uma atividade, tá? Na página 176. Façam. Qualquer dúvida é só me procurar. A gente volta já já e finaliza esse nosso capítulo. Valeu, pessoal. Por enquanto é isso aí. Um abraço e até mais.